É com todo gosto que aqui estou uma vez mais, desta vez para darmos continuidade a esta sequência de palestras. Já fizemos algumas nesta área, começamos com Deus, evidências científicas da essência de Deus, creio que já aqui falamos das evidências científicas do Espírito, da reencarnação, agora estamos a falar destas, e como se recordarão, elas constituem, esta é também uma das bases do Espiritismo. Portanto, temos Deus, que é a base central, Criador de tudo. Temos o Espírito, a comunicabilidade dos Espíritos. Esta é particularmente grata ao Espiritismo. Porquê? Porque a comunicabilidade dos Espíritos é a ferramenta de que se serve a doutrina espírita, e nomeadamente o seu codificador, Allan Kardec, socorreu-se exatamente da mediunidade, que não é mais do que uma capacidade humana que permite a comunicação de espíritos que estão noutras dimensões não visíveis, não sensíveis para nós, para produzir a doutrina espírita que hoje temos acesso através, nomeadamente, da codificação básica. Depois também o princípio da reencarnação e da pluralidade dos mundos. Nós não estamos sozinhos. Havemos um dia qualquer falar desta, que é também interessante. Bom, hoje vamos concentrar-nos nesta. Se bem que isto não é uma novidade para quem já estudou o Espiritismo há tempo, para quem trabalha num centro espírita menos novidade é, e particularmente se participar em reuniões mediúnicas, sim. A mediunidade é, como vos digo, é a ferramenta utilizada pelo Espiritismo para obter todas estas orientações de caráter ético-moral que constituem a doutrina. Mas é uma faculdade humana, não é exclusivo do Espiritismo. A mediunidade é uma faculdade. Não é só o espírita o médium espírita que a detém. O médium é qualquer pessoa que possa comunicar, receber comunicações de outra dimensão. Hoje falar-vos-ei das evidências mais palpáveis, mais científicas, mais dentro do que exige o nosso método científico. Então vou-vos falar de uma coisa em particular que se chama transcomunicação instrumental. A transcomunicação instrumental não é mais do que o registro com meios eletrónicos, sejam com telemóveis, gravadores de sons, de fita ou digitais, televisão, portanto, imagens, vídeo, câmaras digitais ou câmaras fotográficas, de mensagens de espíritos que estão noutras dimensões. Tal como se obtém, está a par da transcomunicação mediúnica, que é o termo que cientificamente se conota com a mediunidade humana, ok? Portanto, vamos ver o que é isto da comunicabilidade dos espíritos. Vamos recordar o que é que era no século XIX, no tempo de Kardec, em que só existia a mediunidade humana, só era conhecida a mediunidade humana. A mediunidade humana existe desde que o homem se conhece. Vamos ver o que é que era nesse tempo. Vamos começar por ver aqui um excerto. Em 11 de dezembro de 1847, uma família de origem alemã se instalou em uma modesta casa no vilarejo de Riedesville, estado de Nova York, nos Estados Unidos. A família Fox era formada pelo Sr. John Fox, sua esposa Margaret Fox e seus filhos. Entre eles, as duas filhas, Kate e Margaret, como a mãe. Fenômenos interessantes passaram a acontecer na casa 2 meses depois da família chegar. Eram batidas leves, arranhões nas paredes e nos móveis. Os ruídos aumentavam cada vez mais. Na noite de 31 de março de 1848, houve uma série de sons muito fortes e contínuos. A garota Kate desafiou a força invisível a repetir, com algum barulho, a quantidade de palmas que ela batia. A resposta foi imediata. Margaret Fox, a mãe, fez um teste. Perguntou algo que somente ela ou algum familiar podia responder. Perguntou as idades de seus filhos. A resposta veio com exatidão.
Perguntou se era um espírito que batia. 2 pancadas responderam sua pergunta. Assim, Margaret iniciou uma espécie de entrevista, onde acabou descobrindo que aquele era um espírito de um homem que foi assassinado naquela casa e que seus restos mortais estavam enterrados na adega. Na época dos fenômenos, as 2 garotas, Margaret e Kate, foram afastadas de sua casa, pois suspeitavam que os fenômenos eram ligados à presença de ambas. Entretanto, os ruídos acompanharam as irmãs Fox. Em algum tempo, os fenômenos já aconteciam nas residências de outras famílias. Isso fez com que surgisse uma onda espiritualista que passou da América para a Europa, onde o terreno já estava preparado para o estudo, aliada ao desenvolvimento científico. A forma mais comum de manifestações na Europa foi a das mesas girantes, fenômeno que chamou a atenção de filósofos como o intelectual Denisard Hippolyte Léon Rivail, futuro Allan Kardec. Portanto, recordamos aqui o que é que atraiu a atenção de Hippolyte Rivail ou Allan Kardec, esta fenomenologia das mesas girantes, destes golpes que se podia estabelecer comunicação com o mundo espiritual, ou até o vulgar brincadeira do copo, a mesma coisa, ele mexe-se, não se sabe bem porquê, mas que é verdade que se mexe e que faz uma mensagem, e que depois foi evoluindo para outras formas mais inteligentes de comunicação, em que dão hoje origem a várias capacidades humanas conhecidas, como seja a psicofonia ou mediunidade de incorporação, em que há um espírito que utiliza o aparelho vocal do médium e fala com as suas próprias ideias, ou a psicografia, escreve em um livro, o médium de olhos fechados escreve um livro, há muitos livros aqui na livraria escritos desta maneira, ou a psicopictografia, que vocês terão assistido aqui presencialmente ainda não há muito tempo, do médium Florencio Santão, por exemplo, de olhos fechados pinta vários pintores em sequência num curto espaço de tempo que não seria possível para o próprio pintor quando encarnado. Portanto, há toda uma variedade enorme, mas através de um médium humano. Isto é, portanto, tem que se servir dos meios que estão à disposição naquele corpo que é o médium humano. Ora bem, daí para cá, outras evoluções houve, que estavam preconizadas já no Livro dos Espíritos, numa pergunta que está lá para o fundo, 934, se não me engano, que diz que, o Espiritismo permite-vos também a comunicação com outras dimensões, até que outros meios mais universalistas estejam à vossa disposição. Vamos ver isto. Portanto, isto foi no século XIX. No século XX surge, com o advento dos aparelhos eletrónicos, dos gravadores de fita, hoje que são digitais, USBs, pens, televisão, fotografia, surge a dita transcomunicação instrumental. Vamos olhar para isto. O que é isto? Now, according to science, when you physically die and when your brain stops functioning, that is it. That is the end. That's the end of consciousness. Day in the summer of 2002, Martha Copeland of Lawrenceville, Georgia, played back a sound recording she'd made earlier that day and heard the voice of her daughter, Kathy, disciplining her dog. That wouldn't have been so unusual, except that 6 months earlier, Kathy had died in an auto accident. In September 2005, Vicki Talbot of Bellingham, Washington, received a message on her answering machine from her son, Braden. Tuesday, 11 p.m. Braden had been dead for over 4 years. In January 1994, Mark Macy of Boulder, Colorado, received a telephone call. The caller identified himself as a European psychologist named Konstantin Raudeva.
Dr. Raudova had been dead for 20 years. One day in October 1987, Claude and Ellen Thorland of Sweden switched on their TV. Suddenly, this strange image appeared, and only later did they learn that their friend Friedrich Jürgensen, a pioneering afterlife researcher who had died a few days earlier, was being buried at that very moment, 250 miles away. For more than a half-century, people throughout the world claimed to have communicated with the dead using instruments of modern technology, such as tape recorders, radios, telephones, computers, and video systems. They call this phenomenon instrumental transcommunication, or ITC. Ora bem, isto é transcomunicação instrumental. Registro em aparelhos eletrónicos das mesmas mensagens que se obtêm através de um médio humano. Vamos ver que têm características muito próprias, mas são mais evidentes, mais fáceis de aceitar pelo método científico atual, porque está ali uma evidência, não há como negar que está ali uma voz dessa volta que der. Enquanto com o médio humano pode sempre argumentar que não se sabe bem até que ponto é animismo ou não, etc., por aí adiante. Muito bem, baseado nisto, então, vamos, naturalmente, correndo no método científico, como se recordarão, o método científico tem duas fases. Tem uma fase filosófica em que a gente tem um determinado fenómeno e com aquilo que já sabemos a montante, nós justificamos essa crença, justificamos-la com o que nós sabemos. Construímos uma determinada hipótese e depois, para explicar esse fenómeno, depois vamos sujeitá-la à experimentação. Então vamos comprová-lo. É isto que a gente vai fazer. Qual é que é esta crença verdadeira? É que a comunicabilidade dos espíritos existe. Existe entre nós, somos espíritos, falamos uns com os outros, mas também existe entre nós e aqueles que nós não vemos, mas que se manifestam de várias maneiras e agora também por meios eletrónicos. Muito bem, então vamos construir uma hipótese de que realmente é ou não é espírito, é ou não é dele, e agora a gente vai ver. E então vamos entrar na parte da comprovação. Isto, o espiritismo, meus amigos, como sabeis, é uma ciência. Portanto, o espiritismo não trabalha com a verdade. Trabalha com conhecimento, isto é, nós vamos de verdade em verdade, tal como qualquer ciência. E sempre que melhor verdade aconteça, o Espiritismo a acolhe. Ela mesmo nesta obra do Evangelho segundo o Espiritismo se diz, no capítulo 19, onde está a fé transporta montanhas, que a fé inabalável é aquela que pode enfrentar a razão em qualquer momento. Portanto, das duas uma, ou nós sabemos de justificar que aquela comunicação é de um espírito que não está nesta dimensão e que isso prova que há a comunicabilidade dos espíritos, ou então nós estamos só a ir de barco com o que nos dizem, ok? Portanto, nós temos que racionalizar a nossa fé. E claro, como qualquer ciência, se vocês forem esta obra, que é a quinta ou última escrita por Kardec antes de desencarnar e que constitui a quinta obra da codificação básica, a Gênese, ele diz lá, neste capítulo 1, no parágrafo 55, em que fala das características da revelação espírita, ele diz lá que se em algum momento houver uma ciência que segue ao lado do espiritismo, naturalmente, e revelar uma melhor verdade do que aquelas que já postula, naturalmente o espiritismo se ajusta. Ok? Portanto, é isto, o espiritismo é isto. Hein? O espiritismo não é nenhum dogma, não é nenhuma religião, não há aqui nada a fazer. Tudo está em jogo. E é nesta perspectiva que vou tentar exatamente demonstrar-vos que existe a comunicabilidade dos espíritos. Ora, será que temos imagem? Vai chegar lá. Portanto, o que é que a gente vai observar? Ok. O que a gente vai observar, fundamentalmente, vamos ver se eu consigo recuar aqui para trás. Anda cá. Ver se a gente vê aqui melhor. Portanto, que fenómenos é que a gente vai fazer? É vozes, mensagens e imagens anómalas que afirmam ser dos mortos. É isso que eu vos vou pegar nestes fenómenos. Quem é que as produz? É o que se faz no método científico. Quem é que produz este fenómeno? Então agora vamos hipotetizar. Não há efeitos sem causa. Vozes, mensagens e imagens têm em causa. Comunicadores afirmam ser os mortos. Os mortos a existirem são os espíritos. Se não forem demonstradas outras causas, então são causados pelos espíritos. Isto é o nosso racional filosófico. Vamos pôr isto em causa. Vamos agora arranjar fenómenos e vamos ver se esta teoria que acabamos de criar se revela ou não. Tá? É isto a nossa proposta. Muito bem, então vamos agora
validar isto e vamos constatar, vamos ver vários factos. A transcomunicação instrumental nos dias de hoje não quer dizer que evoluções posteriores revelem outras formas de comunicação. Fundamentalmente dividem-se em vozes anómalas, imagens anómalas e texto. Ok? O que é isto? É isto, como vos digo, está aqui uma definição assim, mais ou menos, está muito pequenina, mas a gente já lá chega. Bom, e isto que eu vos vou falar tem muitos investigadores. Um investigador que por acaso é espírita, porque a transcomunicação instrumental acontece em qualquer lado, tal como a mediunidade acontece em qualquer lado, não é privativa do espiritismo, ok? Portanto, mas um dos que é espírita, como eu também sou um investigador nesta área e sou espírita porque aceito os postulados da doutrina espírita fazem sentido para mim, não é por convenção, não é por como ser católico ou isso, não, nada disso. Não sou espírita porque reconheço que há racionalidade e credibilidade naquela doutrina. E um destes cientistas que já está desencarnado, brasileiro, Hernani Guimarães de Andrade, escreveu este livro, por acaso com um pseudónimo como Kardec, como Hipólito Rivail fez também ao escolher o pseudónimo de Allan Kardec para escrever a obra. Hernani Guimarães de Andrade, que escreveu este livro muito interessante, que vos aconselho, ele pode existir aqui, não sei se existe ou não, mas portanto é disponível em Portugal e explica bem muitos fenómenos disto. Portanto, em termos de transcomunicação instrumental, o que é isto? Eu já há pouco vos disse, é uma das modalidades de captação de mensagens de voz, imagem ou texto, alegadamente dos espíritos, através de meios eletrónicos, a par da dita transcomunicação mediúnica, que já desde o século XIX que se estuda, mas que existe desde que o homem se conhece, ok? Mas Kardec realmente estudou aí, tem um livro que é um perfeito manual de transcomunicação mediúnica, que é o livro dos médiuns, ok? Muito bem. Portanto, e tem estas três grandes áreas. Nesta área das vozes anómalas, nós encontramos fundamentalmente as chamadas vozes eletrónicas, Electronic Voice Phenomena, STVP significa isto, são vozes que se obtêm fazendo uma gravação, faz-se uma pergunta e depois obtém-se uma resposta. Não há interatividade, mas também há rádio e telefone. Vamos começar por olhar para o que era isto. Como é que isto nasceu? EVP was apparently first noticed in the early 20th century, when unexplained messages were said to have appeared in telegraph, telephone, and early sound recording systems. As communication technologies developed, the idea of using them to contact the souls of the departed fired the interest of a number of well-known scientists and inventors, including Alexander Graham Bell, Nikola Tesla, and even Thomas Edison, who proposed building a device to capture spirit voices. In 1939, Attila von Soleil, an American photographer, claimed some success at EVP using a phonograph record cutter, and in the 1940s with a primitive wire recorder, a precursor to the modern tape machine that recorded sounds on spools of thin magnetic wire. In 1952, while editing wire recordings of Gregorian chants, two Italian priests, Agostino Gemelli and Pellegrino Ernetti, inadvertently picked up the voice of Gemelli's deceased father. Then, as tape recorders became popular in the 1950s, people reported hearing mysterious voices in their recordings. At first, no one took these strange intrusions seriously, and they were dismissed as the random pickup of stray radio broadcasts. The first person to research EVP in depth was the Swedish artist and filmmaker Fredrik Jürgensen. In 1959, he was using his portable recorder to tape nocturnal bird sounds for a documentary. On playing back the tape, along with the sounds of the birds, he was amazed to hear faint voices discussing nocturnal bird sounds. Convinced that he was recording messages from the dead, Jürgensen devoted the rest of his life to researching the phenomenon. He went on to record thousands of voices in several languages, established that they often interacted with the experimenter, and published his findings in several books. One of Jürgensen's pupils and collaborators was the Latvian psychologist and philosopher Konstantin Raudeva.
Raudova worked endlessly to persuade scientists and the public that with simple recording equipment it was possible for the dead to speak to the living. During his lifetime, he recorded 70,000 voices in 6 different languages and published the first book on EVP in English. In 1971, he released this phonograph record to promote his book. The voice then calls the experimenter's name, Konstantin Raudive. The experimenter states that in his opinion, man cannot grasp the events after death with his intellect. A voice replies in German, kann. He can. Physicist Ernst Sinkowski was an early EVP experimenter. I began in 1976, and after the second or third test, I immediately got voices saying, we are the dead, we are alive, we are able to think and to speak. Well, one of the first extraordinary voices I received 14 days after I started was the voice of my late father. And he addressed me with my nickname he used when I was a little boy. É isto, meus amigos, a transcomunicação instrumental é isto. E como vêem, então, aqui cientistas, nenhum deles é espírita. Eu já me cruzei com eles, alguns já faleceram, mas vou de vez em quando a uns congressos mundiais disto, onde eu sou dos poucos espíritas que lá está, não tem nada a ver. Estamos a tratar de um fenómeno e procuramos justificações. Estão a ver aqui físicos, estão a ver aqui uma série de pessoas que estão confrontadas com um fenómeno que é mais, para nós é fácil. Quem estuda espiritismo, tudo isto faz muito sentido, não é? Mas para quem não estuda, fica surpreendido. E nada melhor do que levar com estes choques assim e ver realidades que não estava à espera. Isto é uma realidade, qualquer um de nós pode obter isto é engraçado, vamos ver qual é a explicação espírita para isto. É uma mediunidade, é um tipo de mediunidade, é uma mediunidade de efeitos físicos, vou já adiantar, ok? A explicação espírita para esta, mas como envolve potências muito baixas, é mais fácil de qualquer um obter. Garanto-vos que qualquer um que está nesta sala, é uma questão de disciplina, de vontade, obterá, tem que ter tempo, tem que ter calma. Já outra coisa é que através de si comunica um espírito. Isso aí é preciso ter a chamada mediunidade ostensiva de algum tipo, ok? Nem todos têm. Bom, como eu vos digo, eu sou um experimentador nisto, mas a minha grande mestra é esta senhora, que por acaso ela é, neste momento já se retirou, é a doutora Anabela Cardoso, ela é filóloga, mas é cônsul-geral de Portugal em Vigo. Há aqui uma revista, ela tem uma revista chamada ITC também, publicada umas coisas em neuroquantologia. Ela não é espírita, tenho grandes discussões com ela porque lhe digo qual é a explicação espírita e ela não quer aceitar aquilo de forma nenhuma, mas eu até brinco com ela, tu tens uma grande unidade de efeitos físicos, mas ela não quer aceitar isso, mas é giro, é interessante. Para esta primeira modalidade, as chamadas EVPs ou Electronic Voice Phenomena, como vos digo, obtém-se com um gravador qualquer. O meu instrumento de investigação é este gravador que aqui está, que eu estou agora aqui a gravar a conferência para vos pôr depois no YouTube, mas é exatamente este. Fecho-me em casa, numa sala onde controlo todos os ruídos para depois não ser mistificado. Faço uma pergunta, por exemplo, está aí alguém que queira falar comigo, e depois vou apontando, faço 1 minuto de gravação, não preciso fazer mais. Se ouviu alguma porta a bater ou algum carro que passou, que é para eu depois não ver uma coisa, estar a pensar que está lá a acontecer uma coisa que não está, e peraí, depois meto ali no computador, meto-lhe um software que amplifique, e há muitas vezes que tenho ou a resposta à minha pergunta, ou outra coisa, ou nada. No princípio costuma ser nada, mas com o tempo a coisa mexe. Para as pessoas que depois se vão investigando mais, dedicam mais tempo, o que acontece também do outro lado, os espíritos têm a sua agenda, não é? Portanto, e claro, reconhecem quem do lado de cá também quer gastar tempo para evoluir, e então há outras formas, mas já mais avançadas, nomeadamente as chamadas vozes diretas de rádio, em inglês é Direct Radio Voices. Vamos ver
que é possível haver interatividade neste tipo também. For several years, Dr. Annabella Cardoso conducted successful EVP sessions at her home in Spain. In 1998, during an EVP session, Dr. Cardoso was using one of her older radios to provide white noise for an EVP experiment. Suddenly, out of the radio came a direct response to one of her remarks, spoken in her native Portuguese. Dr. Cardoso says that these voices have often called her by her childhood nickname, Bella. They always called me Bella. Bella was my child's name. I am Annabella. My family, still today, they call me Bella. Since DRV voices come out of radio receivers, couldn't stray radio broadcasts be the source of these apparent communications? I would say to the skeptic that stray radio emissions do not reply to you when you ask who is speaking. Stray radio emission will not tell you it's your brother Luis. I mean, that's nonsense. Marcella Bacci of Grosseto, Italy, is the world's most successful practitioner of DRV. Since the 1940s, Bacci has been picking up the voices of the deceased on old vacuum tube radio receivers. In over 6 decades, Bacci has never charged for his services or accepted a single donation. Scientists and researchers from around the world have investigated Bacci. Engineer Paolo Presi and his colleagues from Il Laboratorio have been investigating him since 1974. To date, no one has ever found the slightest evidence of fraud. Despite nearly 4 decades of accumulated evidence, some skeptics still insist that the voices could be faked by transmitting them from a remote location. But repeated scientific analyses have ruled this out, and have also established that the voices themselves are highly anomalous and do not originate in a human vocal tract. In 2004, a group of afterlife researchers, including Dr. Annabella Cardoso, Professor David Fontana, Robin Foy, and physicist Mario Festa, joined engineer Paolo Presi for a session at Bacci's Center in Grosseto. Il 5 dicembre del 2004. Dove vai Erando Bacci? In questo universo niente finisce. Cambia semplicemente uomo. Initially, the voices emerging from Bacci's radio spoke in Italian, but then Bacci reminded them about his English-speaking guests. Senti, ci sono anche degli inglesi, degli amici, che vengono da molto lontano. I'm sorry, Bacci. Thank you for all your hard work. Congratulations. Nesta forma de transcomunicação instrumental vem cá a interatividade. A pessoa faz uma pergunta e o rádio, e naquela experiência eles ligaram o rádio todo, tiraram da corrente, tiraram as válvulas e o rádio continuou a cantar. Está bem documentada esta experimentação nos cadernos de TCI. Portanto, mas há interatividade. A gente faz a pergunta e há de lá a resposta. Já perceberam que as vozes não são facilmente perceptíveis. Vocês estão a perceber porque está ali primeiro a legenda do que é que disseram. Exatamente, isto é uma das formas que nos precavê de também nos irmos em ilusões. Todas estas vozes têm uma característica, falta-lhes a frequência fundamental. As nossas laringes, quando falam um A português, ou um A francês, ou um C, ou o que for, sempre tem uma frequência fundamental mais alta, marca bem o ponto e depois tem umas harmónicas. Aqui falta sempre a fundamental, por isso é que não é fácil perceber à primeira vez. Portanto, hoje em dia, com o advento dos computadores, a gente tem catalogado tudo o que é um A português, um A francês, um A espanhol, etc. E depois é só pegar no ficheiro que a gente obteve, compará-lo e o computador dá uma percentagem de acerto. Ok? Quando não existia isso, no tempo em que eu comecei a investigar nesta área, fazíamos uma outra coisa, que era o chamado painel de ouvintes. Isto é, um obtinha uma mensagem, dava-lhe uma interpretação, não dizia nada ao outro e agora passava. O que é que parece? Passava, e quantos mais coincidissem numa interpretação, ficávamos com essa interpretação. Mas hoje a tecnologia já nos permite ir mais longe. Portanto, isto na parte de vozes, esta senhora inclusive escreveu um livro e tem este disco,
carregado de vozes, como ouvimos aqui algumas, as vozes dos mortos, ninguém se assusta, o que vocês ouviram foram as vozes dos mortos. Pronto, vale a pena quem quiser, está escrito em português, portanto vale a pena vocês verem. Uma outra forma de se obter vozes é através de telefones. Vamos ver o que isso é. Do people actually receive phone calls from the other side? In the 1970s, two veteran parapsychologists, Scott Rogo and Raymond Bayless, set out to answer this question. After investigating numerous cases across the U.S., they concluded that phantom phone calls were not only real, but also surprisingly common, estimating that hundreds were received every year in the U.S. alone. As with other forms of ITC, people claimed that they clearly recognized the voices of deceased friends and loved ones. There's actually a tradition of ITC researchers passing on, going to the other side, and then contacting researchers on this side. According to many ITC researchers, the undisputed champion among afterlife communicators is the Latvian-born experimenter Konstantin Raudeva, a psychologist, philosopher, professor, and author who spoke a half-dozen languages and died in 1974. This is Konstantin Raudeva speaking. I'm as fine as a dead one can be. I was contacted. It was a spring morning in 1992 when I received my first telephone call from the other side, from Konstantin Raudeva. Mark Macy had been preparing to conduct an ITC experiment involving very low-frequency radio transmissions. According to Macy, the caller identified himself as Raudeva and offered advice regarding his experiment. He had no way to record phone calls at the time, but he was prepared when the caller rang again. Hello? Yes. I'll try to make it clearer this time. It's a VLF receiving converter. Okay. You simply connect the VLF converter to your HF radius antenna input and a suitable VLF antenna. The conversation lasted for several minutes. The caller's voice was clear as a bell, and his advice regarding Macy's experiment was sophisticated and technically impeccable. 24500 kilohertz respectively. It was the most moving experience of my life. It was just very humbling and such an amazing experience to receive contacts from the other side through a telephone. These conversations weren't limited to technical advice. They often touched on human social issues and suggested that the insights provided by ITC might lead to a more just and peaceful world. Violence. That's one of those things we want to prevent by ITC. The violence. Portanto, também se obtém por telefone. Há uma história em forma de anedota, mas que realmente aconteceu muito parecido com o que eu vos vou contar. Não comigo, mas com uns investigadores no Luxemburgo, que investigam nisto há muitos anos. E há um dia, um deles trabalhava numa coisa como é hoje o 112, aquelas centrais telefónicas de emergência. E o telefone toca, e ele pega no telefone e uma voz do lado de lá, mas que a ele logo lhe pareceu estranho, porque está habituado para ouvir, embora muito nítida, estava-lhe a parecer que aquilo não parecia uma voz de uma laringe humana. Mas, de qualquer das maneiras, diz: estou aqui carregado de mortos ao meu lado e tal. E ele diz: mas acalme-se, o senhor está bem, o senhor está bem. Sim, mas estou aqui montes de mortos ao meu lado e tal. Está bem, então acalme-se, a gente vai lhe mandar socorro. Olha, já agora, onde é que o senhor está? Estou num cemitério. Ok? Portanto, também são brincalhões, continuam na mesma, ok? Os espíritos continuam na mesma. O que são brincalhões do lado de cá também são do lado de lá. E claro, era um brincalhão, um espírito brincalhão. Bom, vimos vozes, também existem imagens, quer na versão de vídeo, quer na versão de fotografia. Vamos ver como é que o que é isto?
EVP pioneer Friedrich Jurgensen was among the first to recognize its potential as a means of communicating with the departed. Jurgensen spent his later years in the southern Swedish town of Hur and died in October 1987. At the exact moment of his burial, his friends Claude and Ellen Thorlin, who lived about 250 miles to the north near Stockholm, experienced a strange phenomenon. According to Mrs. Thorlin, she heard an inner voice prompting her to switch on her TV and tune it to an unused channel. As she did so, the screen went dark. Then a spot of light appeared which grew into this image. As if to fulfill his own prediction, Jurgensen was not the first to produce images of the deceased on a television screen. That honor probably belongs to Klaus Schreiber of Aachen, Germany. Plagued by ill health himself, he maintained a positive outlook, and in 1982 began experimenting with EVP. In one communication from a deceased relative, he was advised to try working with video. Schreiber constructed a video feedback loop, which produced highly unstable forms that he was told could be manipulated by those on the other side. By 1984, Schreiber's perseverance paid off, and he began to receive many remarkable images. By laboriously advancing his tapes frame by frame, Schreiber was able to isolate and study these single images or short sequences in which the pictures would often emerge from random shapes. No account of visual ITC would be complete without mentioning Robert Vandenbroek, who lives near the tiny village of Hoeven in the Netherlands. When we visited Robert in February of 2014, we brought 2 video cameras to test and document his talents. To preclude any tampering or substitution, we brought our own still camera which had no built-in memory, and we used a distinctive type of memory card that had not been manufactured for at least 5 years. We numbered each card in advance and erased it in full view of the video cameras prior to every test. All of our tests, Robert stood in front of a dark blue curtain in his small living room in approximately this position. At the end of each test, he handed the camera back to us, and we placed it on this coffee table to unload the memory card into a password-protected laptop computer. The camera, the computer, and all the memory cards remained visible to us at all times. Here are some of the images that appeared under these conditions. In this one, a curious, energetic swirl resolves into an apparent human hand. Most intriguingly of all, 2 distorted images appeared that resembled Friedrich Jurgensen in his later years. Portanto, imagens que vêm de onde? Mas estão lá. Eu também investigo nesta área, mas não investigo sozinho, porque sozinho não consigo obter, mas investigo com esta senhora catalã, espanhola, que tem muitos anos, Mariana Casademont, tem este site que vocês poderão consultar, e o melhor que eu obtive até hoje, está aqui a minha mãe, esta é a mãe da minha mãe, que aqui está, minha avó, e o melhor que eu obtive até hoje foi esta imagem que aqui está, isto num ecrã de televisão. Veem que não é muito fácil e depende, viram ali imagens mais nítidas, mas efetivamente existe isto. Também existem mensagens em computador, estamos na era dos computadores, vamos ver. Technical writer Mark Macy of Boulder, Colorado, has been one of America's foremost investigators and advocates of instrumental transcommunication. In October 1995, a colleague in the small European country of Luxembourg sent a message to Macy that purported to be one of many that had appeared on her home computer. As with the home tape recorder in the 1950s, the advent of the personal computer in the 1980s and 90s gave rise to claims of anomalous messages that seemed to appear out of nowhere, often on simple machines that had no connection to an outside network. This message, addressed to Mark Macy and one of his collaborators,
claimed to be from an obscure journalist named Arthur Beckwith, who was born in England in 1832, was married in Jamaica, and eventually settled in Brooklyn, New York. He died the same day the Titanic sank in 1912. I hired a private investigator in England to look up the records of Arthur Beckwith in that area, and Arthur Beckwith turned out to be born in 1832. Arthur mentioned in his letter that he was employed by the Sun and the Brooklyn Daily Eagle and the Citizen. So I went to the public library in Brooklyn, New York, and we found out that sure enough, Arthur Beckwith was employed on those newspapers, and we found his obituary. A colleague of mine went to the National Archives in Washington, D.C. The census records showed that Arthur Beckwith was a 68-year-old widower in the year 1900, living at 150 Schermerhorn Street in Brooklyn. Arthur also mentioned a man in his letter named Bill H. Lynch, who had been a rector at St. John's Roman Catholic Church in Lambertville, New Jersey. So we went to that New Jersey church, and sure enough, we found a record of William Lynch, who was the rector at that church at the time. Demasiadas coincidências, não é? E lá estão, mensagens, os e-mails, dois. Bom, claro que tudo isto, para quem pela primeira vez é confrontado com isto causa alguma perturbação. E claro que existem cientistas que defendem, por exemplo, em termos contraditórios, dizem, não, essas vozes são captadas acidentalmente. Ou uma outra coisa também dizem que é um fenómeno psicocinético, autónomo, voluntário, isto é, que a pessoa em si, o encarnado, com a sua potência mental, consegue criar aquilo. Bom, vamos ver, por exemplo, então, mas se são vozes acidentais, como é que aparecem em várias línguas? E como é que elas respondem àquilo que se pergunta? Se é voz acidental, só por acaso é que poderiam acertar naquilo que se pergunta. E os diálogos, quando é, por exemplo, com vozes diretas de rádio, a gente faz a pergunta e o rádio responde para nós. Como é que é isto? É acidental? E desliga-se o rádio não está com nenhuma, nem com válvulas, nem com receptores, nem nada. Se nós somos assim tão fortes que a nossa cabeça, temos assim também poder psicocinético, então porquê é que é necessário que os gravadores estejam ligados? Porquê é que eu não consigo obter uma voz sem ligar o raio do gravador, como está agora? Não consigo, porque a minha cabeça, nem convido algum de vocês a imprimir aqui uma voz. Eu não consigo. Portanto, esse poder psicocinético, então isso assim é, mas se nós mesmo assim houvesse algum de nós que tivesse isso, então porquê é que a raio havia de preferir um processo tão complicado se eu com o meio mecânico afinal eu preferia? Porquê é que tinha que pôr o gravador e montar o circuito fechado de vídeo, etc, ter o computador? Porquê? Se eu afinal posso produzir à vontade. Não soa, né? Não soa. Para nós, para quem estuda o Espiritismo, tudo isto é muito mais racional. É apenas uma forma diferente de comunicar. Portanto, e claro, não há milagres. Estas vozes têm que ter matéria-prima, que é som. Ok? Que são manipulados pelos comunicadores com uma física que nós ainda não conhecemos, para imprimirem em suportes digitais que sejam depois audíveis para nós. Portanto, o que é isto? De acordo com o Livro dos Espíritos, de acordo com o Livro dos Médiuns, é uma modalidade de efeitos físicos. E é fácil de perceber, então, a onda eletromagnética é luz, baseia-se, a partícula de força é o fotão, é este fotãozinho que estamos aqui a dizer. Portanto, e o universo é constituído exatamente por Deus, um princípio inteligente e um princípio material, da coisa com a física quântica. Portanto, a luz é matéria. Ora bem, como é que se processa a fenomenologia da mediunidade de efeitos físicos? Aqueles médiuns humanos que têm uma capacidade para mexer uma mesa, como acontecia no tempo de Kardec, ou para mexer o copo de um lado para o outro, ou pegar num objeto que salta daqui para ali. Pronto, cá temos aqui o espírito comunicante, o perispírito do comunicante, o corpo espiritual e os fluidos espirituais. Deste lado do médium temos o chamado ectoplasma, é uma matéria que às vezes torna-se assim meia branquita quando é visível, mas é um fluido. Portanto, e ele, deste lado, o comunicante pega no ectoplasma que é fornecido pelo médium humano e faz o efeito físico sobre a matéria. É assim que se processa a medida de efeitos físicos. Como nós estamos a observar, são ondas eletromagnéticas que se imprimem em suportes digitais, ou imagens, ou sons. Estamos a falar disto.
Estamos a falar de um fenómeno de efeitos físicos. Reparem, na Gênese fala lá que um espírito pode depois atuar sobre uma onda eletromagnética para expressar o seu pensamento, conseguir uma base de energia, comparado com os fenómenos de transporte, levitação ou materialização. Vem lá na Gênese, já isto estava previsto há 160 anos. E é fácil de perceber. Reparem, aqui temos a matéria tangível. Há uma mesa, uma coisa pesada. E isto vai ficando cada vez mais subtil. Ora, reparem, o mais subtil de tudo é os fluidos espirituais. Nós estamos aqui neste nível, então se nós precisamos de menos força para produzir um efeito a este nível, modular uma onda eletromagnética, do que para mexer, por exemplo, uma mesa, levantar uma mesa do chão. Que era o que acontecia no tempo de Kardec. Reparem, fazendo as contas pela física hoje, para aqueles que estão mais... levantar no tempo de Kardec lá as mesas girantes. Se uma mesa pesasse 10 quilos, levantá-la 10 centímetros do chão e mantê-la lá durante 10 segundos obriga a uma potência de 1 watt. Ok? Pois, isto pela fórmula da física, pois modular um sinal de rádio em amplitude modulada só precisa de 1/1000º dessa força. Por isso, esta forma de transcomunicação, garanto-vos, é só vocês quererem experimentar. Vão obter, é uma questão de terem paciência e tempo. Porquê? Porque exige menos potência. Enquanto a transcomunicação mediúnica há que haver uma potência ostensiva do humano médium, nesta também tem que haver, mas os valores é na ordem de 1/1000ª parte. Por isso ela é mais comum. Mas claro que nada disto também nos surpreenderá. Mas com o que aqui foi dito, não tenho dúvida nenhuma que ela existe. Aquelas coincidências são demasiadas. E que estes fenómenos de transcomunicação instrumental são exatamente uma evidência disso. E que a explicação espírita aponta claramente para que sejam fenómenos de mediunidade de efeitos físicos. É claro que, se vocês forem ao livro dos Espíritos, por isso é que a doutrina espírita realmente tem uma lógica e uma solidez muito grande. Vão à pergunta 934 e vão lá ver isto. Tendes, porém, uma consolação em podermos comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance. Naquele tempo era só através do médio humano. Enquanto não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Bem-vindos ao atual mundo, em que já temos pelos meios eletrónicos. Já lá estava dito. De facto, é uma potência nova. Há quase 200 anos já se afirmava isto. Neste livro de Hernani Guimarães de Andrade, deste investigador já falecido brasileiro, que escreveu este livro, ele também diz isto, que é muito giro. Teremos futuramente em cada lar um equipamento para transcomunicação verbal e visual, através do qual poderemos comunicar-nos com aqueles que amamos e nos perceberam passagem para o plano espiritual. Se vocês lerem aquela série de André Luiz, Nosso Lar, etc., vão verificar que assim é. Ele conta-nos histórias dos espíritos que estão na outra dimensão, que também, entre várias dimensões, entre as várias moradas da casa do Pai, também há médiuns e há aparelhos que parecem de televisão, há meios de transporte que parecem levitar sobre carris, há uma série de coisas. Muito giro, não é? Meus amigos, eu para vos trazer esta palestra consultei estes livros todos que aqui estão, estes espíritos, fundamentalmente, este na área de transcomunicação instrumental e ciência. Aqui é um disco que, se vocês vêm a acompanhar este livro da Anabela Cardoso, Electronic Voice, estes sites onde eu fui buscar todos estes vídeos que vos mostrei, eu estou a gravar esta palestra como habitualmente e vou publicá-la neste canal, Espiritismo JQ, como habitualmente. E estarei aberto para qualquer pergunta no tempo que nos sobra, mas se houver mais e quiserem interagir comigo, pessoalmente tem aqui espiritismo.jg@gmail.com. Estou à vossa disposição, qualquer pergunta que queiram fazer sobre isto ou outra coisa, será um gosto tentar responder-vos. Obrigado. Vamos tranquilizar-nos, vamos unir o nosso pensamento, neste ponto que já conhece a ciência espírita e também as ciências ligadas com a anatomia humana, que designam por glândula pineal no cérebro e que se sabe pelos estudos espíritas que
é onde reside na matéria que constitui o corpo humano a capacidade mediúnica que todos temos, uns de uma forma mais ostensiva que outros. É uma espécie de uma porta para comunicar com as outras dimensões. E eu então apelava-vos e convidava-vos a juntar-nos, cada um no seu ponto de mediunidade, no seu ponto de Deus, unirmos-nos todos, atravessarmos esse portal e comunicarmos com o universo, com o grupo espiritual da casa que aqui está, com os nossos entes queridos que estão noutra dimensão, com Deus. E ao fazermos, façamo-lo da forma mais bonita que é conhecida hoje, pela prece ou pela oração, como queiram chamar, uma conversa elevada, digna, com a espiritualidade superior, com Deus, sem necessitar de nenhum rito, nem nenhum amuleto, nem nenhum objeto. E então, façamos a prece tal como Jesus nos ensinou, que deve ser uma conversa que deve incluir um louvor ao Criador, a Deus, um agradecimento a esse mesmo Criador e pelas nossas dificuldades próprias de ainda estarmos a atravessar provações neste planeta de expiações e provas. Muitas vezes necessitamos de pedir e devemos também pedir, mas não só pedir. E, efetivamente, nunca esquecer estas três coisas: louvar, agradecer e pedir. Assim, louvemos o Senhor, Criador, Deus, por este mundo maravilhoso. Este mundo que, a cada dia que passa, nós vamos descobrindo novas coisas. E sublinho, descobrindo, isto é, já existiam. Então, já foram criadas por Ele. E é maravilhoso. Tem que ser uma potência de inteligência fora do nosso alcance, até porque nos criou a nós e criou tudo mais que nós vamos descobrindo. Louvado seja, Senhor, por isso. Mas agradeçamos-lo também por nos permitir que nesta encarnação, neste momento, nesta dimensão, nós possamos questionar estes fenómenos, aprender com eles, investigar, no sentido de solidificar na razão a nossa fé. E nisso é incontornável nós reconhecermos que, por algum motivo, Deus nos concede esta graça de nos cruzarmos com esta doutrina maravilhosa que, embora já com quase 200 anos de idade, vemos hoje, como ainda aqui vimos, que há 200 anos já se previam estes fenómenos que hoje, de uma forma mais científica, comprovam aquilo que se manifestava e que estavam na origem da elaboração dessa doutrina há quase 200 anos. Devemos agradecer a Deus por esta oportunidade de nos abrir as portas desta escola de Espiritismo e assim termos mais segurança, termos uma fé mais inabalável, como é dito no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas é claro que nesta dimensão em que ainda nos encontramos, em que ainda nos debatemos com provações, com expiações, enfim, há dias em que nós vacilamos, há dias em que hesitamos, há dias em que nos perguntamos: para onde me volto? Parece que tudo desaba sobre nós. Pois, meus amigos, não. Nunca desaba nada sobre nós que nós não mereçamos. E mais, aquilo que desaba sempre em intensidade inferior ao motivo dela. Porque senão Deus não era misericordioso. Isto é, o que eu vos quero dizer é que todas as provações que enfrentamos, a nós as devemos. Mas porque Deus é misericordioso, apresenta-nos uma faturinha pequena em relação à fatura, à dívida contraída.
Então isso deve-nos animar, deve-nos fazer olhar com perspectiva para essa aprovação e entendê-la como algo pedagógico, como algo é uma lição que estamos a repetir para nós, com a nossa inteligência, com o nosso saber, tirarmos ilações dela e prosseguir, evoluir mais rapidamente, nunca desistindo. Nunca, ninguém é desgraçado, ninguém, senão não seria filho de Deus e Deus não seria a potência misericordiosa e boa que Ele é. Mas claro, vamos pedir à espiritualidade superior que sempre nos recorde isso, naquelas horas mais difíceis em que vacilamos. Bem-aja, uma boa semana a todos.